Fala, meus pequenos caçadores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal DefTech, seu ponto de encontro da cibersegurança defensiva. Ed aqui, muito prazer. Pessoal, vamos estar aí nesse momento falando sobre Entra ID. Vamos ter uma série de informações sobre o Entra ID, uma série de aulas, não perca, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilhe, pessoal, e fica até o final que tem uma exclusividade e um bônus para vocês. Então, depois da vinheta, vamos estar aí na prática com o Entra ID. Roda a vinheta! Pessoal, antes de mais nada, meu nome é Edilson, muito prazer. Sou especialista em cibersegurança. Estou aqui para te ensinar sobre o Entra ID hoje na prática nessa aula, certo? Mas antes de estar ali falando para vocês aqui, nessa tela aqui onde eu vou estar explicando para vocês um pouco realmente o que é o Entra ID, tá bom? Então, o Entra ID é um serviço de gerenciamento de identidade de acesso, tá? Que baseado em nuvem, que fornece ali autenticação, políticas e proteções de identidade no seu ambiente para usuários, devices, aplicativos e outros aplicativos externos também, tá bom? E também a gente ali tem, pessoal, os 4 As do nosso querido Entra ID, tá? O que são esses 4 As que todo mundo fala, que nós vemos em certificações, né? E que vemos por aí para quem ainda não conhece, tá? Então, existem 4 pilares, pessoal. A autenticação, tá bom? O que é a autenticação? A autenticação é quem você é, tá? Essa ali vai identificar realmente quem você é. A autorização, o que você pode fazer dentro desse ambiente, tá? Desses 4 pilares, eu estou resumindo para vocês. A gente também tem a auditoria, que registra tudo de comportamento dentro do seu ambiente. E também ali a gente tem a parte de administração, que você vai administrar os seus usuários, grupos, dispositivos e entre outros também integrações que ao longo dessas aulas aqui vocês irão ver nessa série, beleza? Então vamos lá para nossa tela aqui do Microsoft Entra ID. Pessoal, a gente está aqui na tela, tá? Estamos aqui no overview do nosso Microsoft e aqui tem algumas informações. Essas informações, por hora, elas não são tão pertinentes para a gente. Depois eu vou passar para vocês aqui, porque esse ambiente aqui é mais prático. Eu vou hoje ensinar vocês, para quem ainda não conhece, é iniciante e não sabe, vou ensinar para vocês como que se cria um usuário aqui, tá bom? Então aqui a gente tem no nosso lado esquerdo, tá? Algumas informações e aqui a gente tem escrito users, tá? Aqui o meu tá em inglês, mas vocês podem mudar aqui, tá? Aqui nessa ferramentazinha, para quem tem um tenant do Microsoft e queira mudar, nessa engrenagem e aqui a gente muda a linguagem e a região e se coloca aqui em português Brasil, beleza? Então vamos voltar aqui para users e vamos criar aqui um usuário novo aqui, beleza? Vamos estar aqui, pessoal, criando um usuário chamado caçador, certo? Vou colocar aqui como caçador.deftech, beleza? Pessoal, melhores práticas, tá? Para quem ainda não conhece, quando vamos criar algum usuário ou vamos importar esses usuários do AD, por exemplo, um Privacy, nós costumamos colocar o nome do usuário, tá bom? E o seu sobrenome. Então, por exemplo, meu sobrenome, edilson.gomes. Então, eu costumo colocar aqui edilson.gomes para uma ordem aqui de gerenciamento e também as melhores práticas Microsoft. Beleza? Eu vou colocar aqui caçador.deftech, só para a gente poder fazer essa aula, tá bom? E aqui a gente vai colocar no display name caçador, pequeno caçador, beleza? E aqui, pessoal, a gente pode delimitar uma senha ela já pode vir automática, ou a gente pode desmarcar esse campo e colocarmos aqui a nossa senha para essa aula. Beleza? Lembrando, pessoal, que a senha que vocês colocarem aqui, não coloquem uma senha, tá? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Por exemplo, a própria Microsoft, tá? Ela já com as políticas padrões, ela já identifica isso. Isso é uma vulnerabilidade, tá? Então ela não deixa você estar criando algumas senhas aqui, data de aniversário, senhas 1, 2, 3. Isso aqui é um objeto de segurança, tá, pessoal? Então eu recomendo vocês colocarem sempre senhas mais complexas para vocês não sofrer o chamado brute force, tá? Para quem não sabe o que é brute force, pessoal, a gente vai estar falando aqui nessas aulas, nessa série, tá? Mas brute force ali é tentativas de senha, de quebras de senha, tá? Então o atacante ele utiliza ali várias senhas, ele vai fazendo várias senhas, naturalmente ele usa robôs para fazer isso, para tentar quebrar ali a sua senha. Na realidade não é quebrar, pessoal, tá? É tentar descobrir qual é a senha que você colocou ali. Então, por exemplo, coloquei aqui password @123. Essa senha aqui, essa senha, ela já está ali na comunidade dos invasores, né? Então eles têm uma lista e eles vão tentando fazer nessa lista até descobrir a sua senha, e ali nessa senha ele conseguiu, ele entra dentro do seu ambiente. Aí você já viu, né, meu pequeno caçador, o que pode acontecer no seu ambiente. Então vamos voltar aqui, certo? Então vamos colocar uma senha, eu vou revelar aqui para vocês, certo? Eu vou colocar aqui uma senha para esse usuário. Tá? Ó, perceba que a Microsoft ela já não está me dando mais erro, porque eu estou aqui colocando uma senha complexa dentro desse ambiente, beleza? Aí aqui eu vou deixar habilitado Account Enable, e aí eu vou dar um próximo aqui. Aqui, pessoal, eu posso preencher, tá bom? Com N fatores, né, de informações, porém eu não vou estar aqui, pessoal, passando detalhadamente para vocês todas as informações, porque o intuito dessa aula e desse canal é ensinar para vocês sobre segurança aqui dentro dos nossos usuários, do nosso ambiente, tá bom? Mas eu estou pegando do zero, ensinando vocês o passo a passo como que se faz aqui dentro do Entra ID, beleza? Gerenciamento de identidade. Vou dar um next. Aí aqui, pessoal, eu posso inserir um grupo, tá? Eu posso colocar esse usuário dentro de um grupo. Eu crio um grupo anterior, tá? Antes de criar esse usuário, e posso também adicionar algumas roles aqui para esse usuário. Pessoal, essas roles aqui são N roles, né? N funções, tá? Pessoal, o que significa essas roles? Essas roles, elas são para você dar permissão. O que o seu usuário vai fazer? Ele vai ter permissão de leitura, de escrita, né? Ele vai ter permissão total no seu ambiente. Então, a empresa que você trabalha, por exemplo, você faz a administração do seu Entra, então, para melhores práticas de segurança, você tem que ter um roadmap, vamos dizer assim, uma documentação de IAM. Para quem não sabe o que é IAM, a gente vai também estar falando nesse canal aqui sobre o gerenciamento aí de identidade no seu ambiente, para você permitir funcionalidades para o seu usuário, tá bom? Para que ele tenha permissões no seu ambiente, para ele, por exemplo, criar um usuário, adicionar uma aplicação, né? Gerenciar um dispositivo, ou talvez para quem é um helpdesk ali, apenas visualizar, por exemplo, você tem um Sentinel, você tem um CIEM integrado dentro do seu ambiente, então o seu SOC ali, o N1, por exemplo, ele vai estar ali apenas só visualizando ali e passando ali para o N2, fazer as identificações, né? Aquele processo todo, tá bom? Então a gente não vai entrar profundamente sobre isso, porque a gente vai estar aí explicando para vocês o passo a passo, né? A gente vai ter uma série de aulas do Entra ID, e não se preocupe, vou abrir o Entra, eu vou explanar o Entra para vocês e vou explicar tudo sobre segurança do Entra ID para vocês, beleza? Então vamos voltar aqui, certo? Então aqui a gente tem as nossas roles, as nossas funções, e eu vou estar aqui, eu não vou estar colocando nenhuma função para esse usuário, eu vou apenas aqui dar um review, um create, e vou estar criando aqui esse usuário, certo? Beleza, usuário criado, vou dar um refresh, já estou aqui com o meu usuário, beleza? Usuário criado, e aqui eu tenho os detalhes do meu usuário, tá bom? Aqui eu tenho a auditoria de logs, né? O que esse usuário está fazendo dentro do meu ambiente.
eu tenho aqui os logs, né, de entrada, tá bom? Sing in logs, o que significa isso? Logs de entrada, né? Por exemplo, o usuário não utilizou o MFA ou alguém está tentando entrar dentro do ambiente sem utilizar o MFA e bloqueou, enfim, tá? Então tem uma série de fatores aqui de investigações. Aqui a gente tem as nossas roles também, a gente pode adicionar depois desse usuário criado, a gente pode adicionar um role aqui para ele, tá bom? E a gente também pode adicionar aqui ele nos grupos, certo? E aqui também pessoal, e também aqui nessas opções traz aqui os aplicativos que está integrado nesse usuário, beleza? E aqui também tem o licenciamento, pessoal, a gente vai estar falando um pouco aqui rapidamente sobre licenciamento. Todo usuário que você tem gerenciando aí dentro do seu ambiente, tá? Você tem ali, existe o licenciamento E5, E3, F1 e entre outros, tá bom? Então você tem que permitir e atribuir um licenciamento para esse usuário aí, para você estar gerenciando, para esse usuário aí estar entrando no seu ambiente e ter todas os direitos ali daquele licenciamento que você contratou, daquele produto que você contratou dentro da Microsoft, certo? E aqui também vai falar sobre os devices que está aplicado nesse usuário e os métodos de autenticação aqui para esse usuário. Aqui a gente não tem nenhum método, tá bom? A gente pode adicionar um método de autenticação para esse usuário, por exemplo, a gente pode colocar e-mail, fone, enfim, tá bom? Então, pessoal, eu queria passar aqui para vocês, certo? Um overview geral, rapidamente desse usuário e falar um pouco sobre o Entra ID. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, ative o sininho e vamos para as próximas aulas, porque tem muita novidade para você e a gente está pegando aqui tudo do zero e eu vou explicar para vocês como que funciona a parte de segurança e gerenciamento de identidade do Entra. Então, até mais e partiu!